Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Em discussão, a redação dada da sessão anterior, alguma emenda? Declaro aprovado. Boas-vindas à desembargadora Berenice, que retorna após o período de férias. Obrigada. Registro a ausência do desembargador Glauber. Faça a participação em reunião do Conselho Nacional de Justiça, conforme autorizado anteriormente. E o desembargador Saraiva comunicou a impossibilidade de comparecer à sessão de hoje em virtude da necessidade de realização de exames médicos. Na ordem judicial, nós temos 2 processos em pauta, ambos da relatoria da desembargadora Berenice, sendo que o segundo está pedido de vista do desembargador Cláudio Santos, mas pela ordem o primeiro é o mandado de segurança civil 080-624207, tem como impetrante Sérgio da Silva Gonçalves, advogado Felipe Sinedino da Costa de Oliveira. Há pedido de sustentação oral feito pelo Dr. Dimitri Sinedino Costa de Oliveira, advogado do impetrante. Está presente? Excelentíssimos desembargadores, os quais eu cumprimento na pessoa do desembargador presidente, excelentíssimo procurador de justiça, colegas advogados, caríssimos integrantes da Polícia Militar aqui presentes, os quais eu saúdo na pessoa do impetrante, o subtenente Sérgio, demais presentes, desejo um bom dia a todos e a todas. E nós esperamos que hoje, consigamos a correção de uma injustiça que adiante passaremos a melhor esmiuçá-la. No fim do ano próximo passado, o desembargador Gilson Barbosa, ao se despedir desse tribunal e desse pleno, honroso lugar, citou uma frase marcante de um poeta paraibano: "Não tenho medo de morrer, tenho medo de ficar velho." E completou o desembargador, analisando sua aposentadoria: "Fiquei velho." Não, desembargador Gilson, Vossa Excelência não ficou velho. Pelo contrário, saiu deste tribunal na flor da idade. Pois, senhores desembargadores e desembargadoras, quem faz justiça não envelhece. Não envelhece nunca. A justiça, na verdade, é a única e verdadeira fonte da juventude real. Não a mitológica, buscada pelo explorador espanhol Ponce de León, que também foi o primeiro governador de Porto Rico no início do século XVI. Se alguém duvida, basta-nos um simples olhar no semblante do desembargador Amaury, decano desta corte, que cada dia que passa se mostra mais jovem e elegante. E só temos uma justificativa para isso: todos os dias mergulha na fonte da juventude, que é a justiça. E hoje temos certeza que todos aqui presentes sairemos uns 10 anos mais remoçados, ao corrigirmos uma injustiça gritante que foi praticada contra o impetrante, o subtenente Sérgio. Ao distribuirmos o presente mandado de segurança, este foi endereçado à desembargadora Judite. Entretanto, pela inapelável aposentadoria compulsória, a desembargadora foi alcançada. Mas, ao sabermos que o mandato caberia agora à desembargadora Berenice Capuchu, concordamos que o mesmo não poderia estar em melhores mãos. Aproveitando o caminho trilhado pelo desembargador Gilson Barbosa, citemos outro poeta paraibano, Augusto dos Anjos, para ser mais específico, o poema Versos Íntimos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente em gratidão esta pantera foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera, o homem que nesta terra miserável mora entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. E com essa necessidade de também ser fera, para resguardar seu direito líquido e certo, previsto no inciso 69 do artigo 5º da nossa Constituição, passemos ao nosso mandado de segurança, conforme brilhantemente relatado pela desembargadora Berenice.
Pretende o impetrante a prestação jurisdicional para que seja determinada a governadora do Estado e ou ao Comando-Geral da Polícia Militar que, independentemente de curso de formação de oficiais, promovam-no subtenente Sérgio da Silva Gonçalves ao cargo de segundo tenente PM, por ato de bravura, conforme previsão legal nos artigos 59, 82, inciso 3º, parágrafo 3º da Lei 4.630 de 76, Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio Grande do Norte. E nos artigos 2º, inciso 4º, 7º, parágrafo único e 8º, todos da Lei Complementar Estadual 515 de 2014. O requerimento de promoção do impetrante foi formulado pelo seu superior hierárquico, Tenente-Coronel Cláudio Augusto Ferreira Alves, chefe da Ajudância Geral, pelos fatos e fundamentos adiante citados em verbis, no processo 6 já juntado nesses autos. Senhor diretor, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que os policiais militares subtenente Sérgio da Silva Gonçalves, matrícula número 643255, e o terceiro sargento Guilherme Barroso dos Santos Crama, matrícula 675475, ambos pertencentes ao efetivo da Ajudância Geral, quando saindo de serviço no dia 2 de agosto de 2022, no âmbito do quartel do Comando-Geral da PM, ao visualizarem um incêndio em andamento num condomínio privado, edifício Leonardo da Vinci, nas proximidades do QCG, mesmo fora de suas atribuições, optaram por se deslocar a pé e prestar o devido apoio policial, ainda sem a presença do Corpo de Bombeiros. A ação dos militares, ora destacados, qual seja, a de adentrarem no imóvel incendiado sob forte onda de calor e incidência de fumaça, sem a utilização de equipamentos de proteção individual EPI, com o objetivo de salvaguardar as vidas dos moradores que ali se encontravam, o que fizeram com êxito, culminando com a internação dos mesmos junto ao Hospital São Lucas por intoxicação respiratória, permanecendo sob cuidados médicos por 2 dias, conforme histórico hospitalar em anexos ao ID. Ressaltamos que a ocorrência em tela ganhou ampla divulgação nos meios de comunicação do Estado do RN, sempre enaltecendo a ação dos policiais militares envolvidos. Vide o blog Gustavo Negreiros e o blog do BG. Destacamos que esta ajudância geral recebeu os relatos do oficial do Corpo de Bombeiros em serviço na data do sinistro, ID 15704917, publicado em Boletim Geral do Corpo de Bombeiros, assim como o documento de lavra do síndico do edifício Leonardo da Vinci, contendo os relatos da ocorrência e consequentes pedidos de agradecimentos, publicados no BI-AJG do 163/2022. E documento de lavra da excelentíssima desembargadora federal do Trabalho, doutora Perpétua Socorro Vanderlei de Castro, identificando-se como moradora na unidade sinistrada e uma das vítimas salvas pelos policiais em referência. Como podemos verificar, trata-se, em breves linhas, de um episódio de incêndio em que o impetrante fora do seu expediente de serviço, ao tomar conhecimento de um incêndio de forma heróica, adentrou e sem os equipamentos de proteção, colocando em risco sua vida, inclusive sendo hospitalizado posteriormente, entrou no prédio salvando os moradores. Dando linhas mais vivas ao ocorrido, passamos a ler a informação prestada pelo Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, presentes também nesses autos. Em que se pese, como explanação do ocorrido, o fato do prédio ser muito próximo ao quartel do Comando-Geral da PM, os 2 militares supracitados estavam saindo de serviço e foram os primeiros a chegar ao local, promovendo a retirada de uma idosa moradora do apartamento sinistrado, bem como o direcionamento de vários outros moradores para regiões seguras do prédio. Ressalte-se que a disposição e o empenho dos militares ocorreu ainda durante a existência do foco de incêndio no apartamento do 6º andar, enfrentando baixa visibilidade e havendo inalação de fumaça sem portar o equipamento de proteção individual, adequado a essa situação. O sucesso na resolução da ocorrência tem total relação com a atuação desses 2 militares. Nossa equipe chegou em cerca de 6 minutos e da sequência a retirada dos outros idosos moradores do prédio, além do trabalho de extinção das chamas. Ao término das ações da equipe, o CBMRN, a perícia do ITEP constatou, no local do sinistro, a imperícia do morador no uso do fogão, excesso de gás liberado como causa do incêndio,
restrito à cozinha, mas com bastante fumaça, propagando nos cômodos adjacentes e pela janela do apartamento. Como já citado, os moradores do apartamento foco do incêndio eram a desembargadora federal do Trabalho, doutora Perpétua Socorro, e seu esposo, e a mesma assim se pronunciou em carta enviada ao Comando-Geral da PM. Agiram com muita bravura, adotando atitudes de presteza, eficiência e cuidados com os moradores, inclusive quanto ao animal de estimação da família, qualidades que devem ser registradas e ressaltadas. Cabe registrar que os diversos moradores foram retirados andar por andar, o que evidencia que a atuação foi fundamental no salvamento de várias vidas. Haja vista o grande número de idosos residentes do prédio. Meu marido, Aloysio Garcia de Castro, e esses policiais foram levados em ambulância para a UTI do Hospital São Lucas por terem inalado muita fumaça. De conhecida toxicidade, faço esse registro, tanto para agradecer a ação dos policiais, como para louvar a valorosa Polícia Militar do Rio Grande do Norte e para elevar à consideração de Vossa Excelência os devidos procedimentos administrativos que o caso de bravura requer. Desta forma, instruído com nota do Corpo de Bombeiros, carta do condomínio e da moradora salva desembargadora do TRT, doutora Judite, cópias das notícias na mídia local e vídeo da homenagem prestada pela Assembleia Legislativa do nosso Estado, merecidíssima por sinal, seguiu o processo para análise do Comando-Geral da PM. Para surpresa de todos, de forma resumida, assim se pronunciou o Comando-Geral da PM. Pois bem, nos termos da legislação de regência, a conduta investigada para ser considerada ato de bravura deve resultar de atos não comuns de coragem e audácia que ultrapassem os limites normais do cumprimento do dever. A conduta do recorrente é digna de elogio, mas nela não foi possível se vislumbrar o ato incomum de audácia e coragem, ou o ultrapassar dos limites normais do cumprimento do dever. Necessários é enquadramento do ato como bravo. E essa valoração intrínseca ao mérito do ato administrativo, registre-se, é justamente o que permite ou afasta a subsunção do ato concreto investigado como ato de bravura. Na verdade, a conduta proativa e destemida do requerente pode ser vista como algo habitual e esperado se levar em consideração o conjunto dos valores e deveres das corporações policiais militares, sendo praticada por inúmeros policiais militares que, de serviço ou de folga, atuam em razão da função. Isso mesmo, excelências. Segundo o Comando-Geral da PM, o fato de adentrar em um prédio em chamas, sem qualquer equipamento de proteção individual, sem o treinamento adequado, por se tratarem de PMs e não de bombeiros, e colocar a própria vida em risco para salvar o próximo, é algo habitual e esperado de um policial militar. Ora, devemos ressaltar que o impetrante não é policial bombeiro, e mesmo que fosse, não é esperado de um bombeiro que ele entre em um prédio em chamas sem qualquer equipamento de proteção. É de conhecimento uníssono, tanto da jurisprudência quanto da doutrina, que não cabe ao Poder Judiciário, claro, adentrar no mérito do ato administrativo de promoção por bravura, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. Tendo a sua negativa supostamente ocorrido no âmbito dos critérios exclusivos de conveniência e oportunidade da autoridade. Entretanto, o controle jurisdicional não se deve apenas quando tal ato implique em violação à legalidade estrita, como também a outros princípios que regem nosso ordenamento jurídico, porquanto o controle de legalidade não significa somente a observância da lei em sentido formal, mas de todos os valores implícitos ou explícitos na ordem jurídica. O indeferimento da promoção por ato de bravura do impetrante, pela mesma situação fática concedida a outros policiais militares, enseja em quebra do princípio de isonomia e, consequentemente, em ilegalidade do ato administrativo. Porquanto nem mesmo a discricionariedade dos atos administrativos pode admitir violação da igualdade e da razoabilidade. Em busca da isonomia e de um paradigma, estupefatos com a definição de bravura apresentada pelo Comando-Geral, encontramos os seguintes casos de processos no SEI. 10.9766 de 2017, já em anexo ao processo, os cabos Jailton Lopes, Hélio Borges e o soldado Glaucio Fernandes, diante de uma pane em um equipamento da subestação de energia, contiveram prontamente um
princípio de incêndio na sede deste tribunal, restando mais que configurado que o ato de bravura e a promoção dos mesmos foram deferidos aos policiais supracitados. São de menor monta, risco e consequências ao ato praticado pelo impetrante, que inclusive esteve internado por inalar fumaça tóxica ao salvar a vida dos moradores do condomínio. Ou seja, não há qualquer cabimento à negativa da promoção e bravura do impetrante. Posteriormente, a defesa dos impetrados juntaram novos argumentos, quais sejam. O senhor tem 1 minuto para concluir, doutor. Tá, perfeito. Perfeito. Ilegitimidade passiva da governadora, e o impetrante já atingiu o ápice da carreira de praça. Cite que idêntico caso já for analisado por este pleno através de mandato de segurança número 080-2599 de 46/2020, já cariado nos autos. Nele, este pleno negou a ilegitimidade passiva e assentou que a promoção para oficial por ato de bravura se faz necessária, independente de concurso. Desta forma, resta mais que esclarecido que o direito do impetrante é líquido e certo, e que já fora deferido aos seus colegas de farda em idêntica situação. É isso, senhores desembargadores. Bom dia a todos. O Ministério Público também solicitou a sustentação oral e conceda a palavra à doutora Elaine Seletis, procuradora, para fazer. Muito bom dia, presidente. Bom dia, senhores desembargadores, ilustre advogado da parte impetrante. Temos, nesse caso, o indeferimento de promoção por ato de bravura, né, aos requerentes, e o que, para além da análise discricionária e da valoração do ato, né, e da importância da atuação desses policiais no caso e na situação fática apresentada, o Ministério Público pediu aqui o uso da palavra para fazer referência e se manifestar diante do conhecimento recente, né, dessa discussão específica quanto à possibilidade de mudança do quadro, do círculo do quadro de praças para o círculo do quadro de oficiais por alguns integrantes. Então, o Ministério Público vem e observa, nesse caso, que a promoção pretendida, ela busca uma promoção funcional em carreiras diferentes. O ato de bravura, e com certeza deve ser reconhecido, e é um mérito importante dentro da atuação dos policiais, é importante também dizer que a Constituição Federal, ela traz uma previsão, e a súmula vinculante 43 reforçou isso, no sentido de que a investidura na carreira, ela deve ser também observada. E quando se fala numa pretensão de alteração de alguém que está num quadro de praças para passar a fazer parte de um quadro de oficiais, há uma mudança de investidura, há uma mudança no acesso a um cargo que anteriormente foi alçado ou foi alcançado cumprindo os requisitos para aquele círculo de praças, quando, pelo ato de bravura, cujo reconhecimento ora se pretende, busca-se a transmudação para integrar o quadro de oficiais. Então, que é o caso de subtenente para o círculo de oficiais como segundo tenente da PM. Esse propósito, ele mostra-se em descompasso com os preceitos constitucionais relacionados à investidura dos cargos públicos, assim como também com os critérios de seleção, que hoje são diferentes, que se mostram diferentes para a carreira de praças, também assim como para a carreira de oficiais. Como fez a referência ao ilustre advogado dos impetrantes, em algumas situações essa situação ela foi reconhecida e também há discussões jurídicas sobre isso, mas o Superior Tribunal de Justiça já vem fazendo uma análise à luz da Constituição para estabelecer parâmetros. Como eu disse inicialmente, o reconhecimento do ato de bravura e a promoção por ato de bravura, ela continua e deve ser possível e reconhecida, mas fazendo uma interpretação em consonância com o preceito constitucional da súmula 43, que só recordando aqui o texto, estabelece que é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira
na qual anteriormente investido. Então, esse é um aspecto que o Ministério Público gostaria de trazer à apreciação dos senhores desembargadores neste caso, não é, ao passo que também está fazendo as suas análises para essa discussão em outras situações, né, que se mostrarem necessárias. Então, trata-se, portanto, de um aspecto relacionado a uma autorização de transposição, né, de cargos e, portanto, de investidura, o que fere esse princípio do acesso e da investidura ao concurso e também o da súmula 43. Então, é assim como se posiciona o Ministério Público, com todo o respeito e com todo o reconhecimento à importância e ao reconhecimento da bravura dos policiais militares, mas fazendo esse recorte e essa interpretação conforme a Constituição para o acesso aos cargos e às carreiras específicas. Era isso, presidente, senhores desembargadores, muito obrigada. Com a palavra a eminente relatora. Bom dia a todos. Parabéns ao advogado pela sua brilhante defesa, em parte pela humanização da sessão com a poesia, e parabéns à representante do Ministério Público pela sua fala. E passando aqui para o voto em si, tem uma preliminar de legitimidade passiva da governadora do Estado, suscitada por ela mesma, que eu digo que não assiste razão à impetrada. Quanto à tese de legitimidade passiva, eis que o ato de promoção por bravura é complexo, necessitando da concordância do comandante-geral da Polícia Militar e concessão pela governadora do Estado, consoante o artigo 8º da Lei Complementar Estadual 515/2014, nos termos do precedente desta Corte, conferido abaixo pelo MS 080-2599, do desembargador Gilson Barbosa, julgado em 12/3/21. Quanto ao mérito, eu digo assim: a promoção funcional por ato de bravura encontra previsão no artigo 7º da Lei Estadual acima referida. O artigo 7º diz: a promoção por bravura é aquela que resulta de ato ou atos não comuns de coragem e audácia que, ultrapassando os limites normais do cumprimento do dever, representam feitos indispensáveis ou úteis às operações militares pelos resultados alcançados ou pelo exemplo positivo deles emanados. De acordo com informações do comandante da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, a comissão de sindicância, por unanimidade, concluiu que o ato enfatizado pelo autor não é de bravura, por não ser incomum, de coragem que ultrapasse os limites normais do cumprimento do dever legal. Esta conclusão não pode ser objeto de análise do Poder Judiciário, eis não ser cabível o exame do mérito do ato administrativo, que está adstrito à discricionariedade da administração pública, como determina ou como vem pela jurisprudência do STJ e desta Corte, onde eu trago diversos processos aqui já julgados neste sentido. E com estes argumentos, não havendo necessidade de grande dilação do nosso voto, denego a segurança. Olhando aqui no sistema, como voto. Nós temos já registrados 11 votos acompanhando a relatora. O desembargador Expedito não registrou ainda o voto, Vossa Excelência. Senhor presidente, pela ordem, na discussão. Pois não. Primeiro, eu
Acabei de registrar meu voto acompanhando a relatora, mas não por isso, mas quero destacar que a atitude do policial ela é louvável, acho que até merecedora da concessão desse ato de bravura. Pelo que acompanhamos pela mídia, realmente foi um fato grave que, se não for a atitude brava, portanto, do impetrante e eventuais colegas, realmente não teríamos um resultado tão satisfatório relativamente à vida das pessoas envolvidas. Então, fica o registro que eu acho que houve um ato de bravura, sim, mas se trata de uma questão mais formal e não há critérios, parâmetros, como falou bem a ilustre procuradora de Justiça, Procuradora-Geral de Justiça, e é um ato realmente discricionário do Poder Executivo. Não cabe no controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Matéria inaugurada pelo nosso conterrâneo Seabra Fagundes há muitas décadas, né? Livro clássico do direito administrativo brasileiro. Eu gostaria, portanto, de registrar esse meu entendimento relativamente ao impetrante, ao tempo que enalteço o trabalho da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, que tem trabalhado com muita dificuldade, mas que tem dado um resultado razoável à sociedade norte-rio-grandense. Era para registrar isso, senhor presidente. Embargador Expedito, eu fiz com o relator, pronto, é porque não tinha o registro ainda do voto de Vossa Excelência aqui no sistema. Também faço minhas palavras do desembargador Cláudio. Questão, no voto da relatora, uma referência a uma decisão recente do STJ a respeito desse ato discricionário do poder público. Como Vossa Excelência bem disse, apesar de eu reconhecer que realmente houve um ato de bravura nessa situação, cabe ao chefe do executivo esse ato de promoção, se assim também o entender. Declarar a unanimidade de votos, denegada a seguração do sistema do voto do relator, da relatora. O seguinte, a revisão criminal 0805352 tem como requerente Carlos Eduardo Cruz de Souza, a relatora desembargadora Berenice Capuchu e o revisor desembargador Mauri. Houve pedido de sustentação oral e um pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. O processo está em mesa, Excelência? Senhor presidente, a relatora vai falar. Pois não. Senhor presidente, realmente este processo, ele realmente me chamou a atenção, porque se trata de um caso de estupro de vulnerável dentro de um casamento de 18 anos. Eu justifiquei o pedido de vistas porque as circunstâncias e o contexto que envolvem este fato, que veio através de revisão criminal, e eu entendo sempre, ressalto sempre que a revisão criminal é uma oportunidade de a justiça, a própria justiça, rever as suas decisões, portanto, veja a revisão de forma mais aberta do que a formalidade da lei impõe. E eu gostaria de ler o meu voto disponibilizado desde ontem, e como disse aqui a doutora Cláudia aqui do meu lado, eu realmente não saio daqui senão com minha consciência tranquila, naturalmente cometendo os erros que todos nós cometemos, e os desacertos principalmente. Mas eu digo o seguinte, a desembargadora relatora,
ao analisar a questão, julgou improcedente o pedido por entender que a prova nova que se baseia revisional não serve de fundamento para absolver o revisionando, já que fora produzido unilateralmente, sendo necessária prévia justificação criminal para lhe conferir validade. Portanto, eu tenho fugido sistematicamente a esta questão formal. E no caso vertente, eu peço vênia para registrar minha divergência. E digo por quê. Apesar da prova nova trazida pelo revisionando não ter sido submetida ao procedimento da justificação criminal, não se prestando de fato para desconstituir o édito condenatório, entendo que a presente revisional deve ser julgada procedente por outro fundamento, especificamente com supedâneo no artigo 621, inciso 1 do Código de Processo Penal, que autoriza a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos. Inicialmente, cumpre rememorar que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta que dê certeza da existência do delito e de seu autor. O livre convencimento do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis, garantindo a motivação de sua decisão. Caso contrário, transformar-se-ia o princípio do livre convencimento em arbítrio. Partindo dessa premissa, entendo que a prova judicial constante dos autos de origem é manifestamente insuficiente para uma condenação do réu pela prática dos crimes tipificados no artigo 217-A do Código Penal, combinado com o artigo 7º, 3º da Lei 11.340/06. Historiando os fatos, tem-se que, ora revisionando, foi acusado de estuprar sua própria esposa, pelo que consta na denúncia, estava sob efeito de medicamento clonazepam, razão pela qual a conduta foi enquadrada no tipo estupro de vulnerável, cuja pena mínima é de 8 anos de reclusão. E aqui, abro um parênteses apenas para comentar, para dizer do meu comentário aqui com a colega e os colegas, que inclusive tem atribuições especificamente criminais na sua vara atualmente, é que esse tipo terminou ficando muito aberto, abarcando e assambarcando e abraçando os fatos mais diversos. A ação penal número X, notadamente ao assistir o depoimento da vítima colacionado neste caderno processual, nos IDs X e Y, fica evidenciada a completa ausência de certeza quanto à materialidade do crime pelo qual o revisionando foi condenado. Porque não há outras provas a não ser essas provas trazidas pela própria denunciante, pela própria esposa. Até porque a perícia foi feita dias depois e a contestação da perícia, ela pode ter outros motivos e outras razões para que se evidenciasse aquela pequena lesão. Com efeito, resumo de suma importância pontual os seguintes aspectos sobre o aludido depoimento da esposa. A vítima presta seu depoimento de forma tranquila e segura e se diz à vontade para fazê-lo na presença do então acusado. B. Ao ser perguntada pela promotora de justiça como ocorreu o fato, uma vítima relata que, abro aspas, eu não me recordo muito bem, com riqueza de detalhe, porque já tem um tempinho. Mas na época eu fazia uso de remédios, alguns psicotrópicos. Continua a esposa. Eu fazia tratamento com um psiquiatra e como eu estava passando por um processo difícil, eu acabei tomando vários comprimidos de clonazepam e me deitei na minha cama. Quando eu acordei, o acusado estava do meu lado, seminu, e eu senti algumas dores. Eu questionei, ele disse que não. Saiu do quarto, disse que não tinha acontecido nada e eu fiquei realmente pensativa do que tinha acontecido. Então eu procurei a delegacia, foi o que eles me indicaram a fazer o exame do corpo de delito, onde foi relatado que realmente tinha acontecido o ato dele ter me tocado sem autorização minha. Palavras constantes
do processo. No minuto 3:57 da mídia acostada pelo ID número X, a vítima acrescenta espontaneamente em seu depoimento o seguinte, abro aspas, e salvo não me engano, ele tinha dito que não tinha acontecido nada. E, como vou dizer assim, é porque ele estava no meu lado e foi como se ele tivesse dito que eu tinha consentido, como se eu estivesse gostando. Eu não vou dizer para a senhora que eu me lembro, porque eu tinha tomado uma dosagem além do que o médico me prescreveu. Repetindo, eu não vou dizer para a senhora que eu me lembro, porque eu tinha tomado uma dosagem além do que o médico me prescreveu. Não me lembro se tinha sido 4 ou 3 comprimidos dessa droga psicotrópica. Mas o que ele me falou na época, o acusado, foi que eu tinha consentido, que eu estava gostando, entendeu? Eu não me recordo. Eu não vou dizer sim e nem não, porque eu realmente não me recordo desse fato. A promotora continua questionando. O réu, ele já tinha lhe ameaçado de alguma forma, já tinha praticado algum outro tipo de violência contra a senhora antes dessa situação? A vítima então responde, não. A gente teve algumas brigas, algumas coisas assim, coisa de casal mesmo, a gente estava em processo de separação, então separa, não separa. Eu também sou muito esquentada, então a gente teve algumas brigas, mas nada desse tipo não. Nada dele me ameaçar, não. Promotora, vocês estavam em processo de separação, mas havia entre vocês relacionamento sexual? Vítima, havia. Promotora, então, assim, momentos anteriores a essa situação, existia relacionamento sexual entre vocês com sentido? É isso? A vítima, sim, havia. Promotora, ou a senhora já havia um processo de afastamento ou de recusa? A gente estava em um processo de separação, diz a vítima. A gente tinha decidido se separar. E ele estava em busca, se não me engano, de um local para ele poder se mudar. Enquanto isso, a gente continuava morando na mesma casa. E, algumas vezes, a gente tinha, sim, relação sexual consensual. Havia, sim. No minuto 9:14, a promotora leu o depoimento que a vítima deu à autoridade policial e lhe questiona novamente se o acusado negou a prática do fato ou se ele disse que ela havia permitido, quando a mesma repete. Ele negou, foi até o banheiro, voltou e depois disse que eu tinha consentido, que eu estava gostando da situação, na qual eu realmente não me recordo se estava sim ou não, porque eu tinha tomado medicamento e também eu não posso garantir que foram minutos depois, porque como eu tomei o medicamento, eu não sei se eu dormi minutos, se eu dormi horas, e daí eu não posso dizer de fato. Palavras da vida. A vítima nega a pergunta da promotora no sentido de ter a situação vivenciada lhe causado algum tipo de dificuldade do ponto de vista psicológico, alguma mudança em seu estado anterior, fazendo contudo o seguinte registro. Em relação a esse fato isolado, não teve algo que mudou, só o fato mesmo de eu ter, que eu até falei para a moça quando eu cheguei aqui, que eu não queria ter levado isso adiante para chegar a prejudicar ele de alguma forma, porque querendo ou não, ele é um pai presente, cuida bem das crianças. Ele quem é o provedor das crianças, porque ultimamente eu estou desempregado. Então, assim, foi algo que até cheguei a conversar com ele, que eu não queria ter levado tão adiante. Mas naquele momento eu estava tão conturbada, tão desesperada, tomando, acho que eu tomava uns 4 tipos de medicamento na época, que acabei fazendo o que fiz. Mas isso não mudou em mim psicologicamente, minha vida, em nada não. No minuto 14:39, quando a promotora pergunta se a vítima chegou a retomar o relacionamento com o então acusado, a vítima afirma que depois do que houve, eles ainda voltaram ao relacionamento conjugal, mas que a tentativa não deu certo, quando então se separaram definitivamente. Como se percebe no depoimento prestado pela vítima, não há como ter certeza sobre o fato dela estar ou não em condições de oferecer resistência, tampouco se de fato houve ou não consentimento da mesma, que é categórica ao afirmar que, sobre seu marido ter lhe dito que ela havia permitido tocá-la, ela não pode dizer que sim, nem que não. Ela não pode dizer que sim, nem que não.
Certeza me parece haver de estarmos diante de um casal que estava em crise, cuja relação de 18 anos estava próxima do fim, o que acabou gerando grave instabilidade emocional nos envolvidos e que pode ter provocado uma atitude impulsiva da senhora G de ir à delegacia e relatar o ocorrido de forma dissociada do que pode ter ocorrido naquela data. Desembargador Cláudio, sim, só interrompendo. As colocações que Vossa Excelência estão fazendo, assim, não voto nessa parte, mas extremamente interessante. O desembargador revisor está ausente. Será que ele, vendo suas colocações, ele não poderia ter a possibilidade de refletir e não seria melhor aguardar? Apesar do que ele já acompanhou, já fez o registro Mas o do seu processo voto. não está votado, né? Eu acho a ponderação de Vossa Excelência excelente, inclusive porque, como não está terminado o processo e os que estão aqui substituindo, por exemplo, não podem votar. Não podem votar. Senhor presidente, Eu então pondero que eu possa trazer novamente esse voto vista para uma oportunidade em que. O que acha, desembargador Dilermano? Vossa Excelência está tão atento? eu bastante atento. Vossa Excelência disse com muita presteza, com muita propriedade. E a primeira coisa que eu estranhei é um processo ser julgado sem a presença do revisor, que a gente nunca julga. Mas Então, tudo bem. Não, mas Primeira coisa. é porque o revisor ele já tinha registrado o voto dele Tudo e bem. não tinha exigido Tudo bem. a presença dele. Não, tudo bem. O desembargador vai concluir, né, certamente. Né, Vossa Não, Excelência. eu vou. Não, mas só queria dizer uma coisa, Excelência, corroborando o que Vossa Excelência está dizendo. O voto de Vossa Excelência me tocou bastante. E eu vou pedir vista do processo, inclusive. Não, senhor. A despeito de todos os votos a Não, terem sido lançados. Desembargador Dilermano, Estou eu pedindo prefiro esperar pela presença do revisor. Mas, de qualquer forma, eu já vou adiantar um pedido de Para vista. uma próxima. Eu vou ficar com pedido de vista, em seguida, ao trazer novamente esse, Ou esse agora ou voto, depois, mas fica registrado no pedido de aí vista. já fica para Vossa Excelência reexaminar. É Pois porque não, tudo bem. houve umas substituições. Quando iniciado o julgamento, Muito bem colocado. houve substituições e os substitutos não podem votar, desembargador Dilermano. Não, tudo Porque bem. já tem pedido, já não tem tá registro de voto dos anteriores. Então, os correto, que estão Excelência. substitutos não podem alterar o voto. Que se os presentes, os titulares estiverem, Entendi. é possível que até reflitam. Pode ser que não, pode ser que sim. Pois não, é correto. Então, essa ponderação, como as Vou colocações aceitar. do desembargador Cláudio estão bastante detalhadas nas questões, nas nuances do processo, Verdade. apesar de eu ter uma posição, digamos assim, mais ortodoxa nesse ponto, mas é em respeito até à pesquisa que ele tem feito detalhada. Pois não, Excelência, concordo. Então, podemos... Aceita a ponderação de Vossa Excelência e deixa para trazer o voto vista na oportunidade adequada. Tá bom. Então, nos feitos judiciais, não há mais processo, indague-se algum processo, algum colega de algum feito que independe de pauta. Não havendo, declaro encerrada a sessão. Judicial, né? Judicial. Podemos iniciar? Declaro aberta a ordem administrativa. E na ordem administrativa, eu tenho aqui a carta aberta contra o assédio e a discriminação. A matéria foi também decorrente da própria iniciativa do CNJ sobre a matéria, e nós estamos também elaborando a nossa, digamos assim, o nosso compromisso com o combate a esse tipo de, qualquer tipo de ação nesse segmento, e registrando também que o comitê é presidido pela desembargadora, a desembargadora Lourdes de Azevedo, e foi distribuído para os colegas previamente, porém eu não sei se mesmo a desembargadora Lourdes gostaria de fazer a leitura detalhada da carta ou que a distribuição para os colegas Tá distribuído. supriria essa leitura. Está distribuído, né? Está distribuído. Senhor presidente, eu
gostaria de fazer a leitura resumida Pois dos não. tópicos mais importantes, uma vez que houve a distribuição anteriormente à sessão. Todos já têm conhecimento. Apenas para que fique registrado, né, que a presidência está trazendo ao pleno e está aderindo a esta carta aberta está expedindo esta carta aberta contra o assédio e a discriminação, para que haja essa divulgação. Se for possível, leio Pois não. de forma resumida. Carta aberta contra o assédio e a discriminação, considerando o princípio da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho, da proibição de todas as formas de discriminação e do direito à segurança do trabalho expressos na Constituição Federal, o Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte aprova a seguinte carta contra o assédio e a discriminação, visando a prevenção como principal ferramenta para criar um ambiente sadio e harmônico, alinhado com os termos estabelecidos na Resolução CNJ número 351 de 2020, o TJRN instituiu suas comissões de prevenção e enfrentamento do assédio e da discriminação no âmbito do 1º e do 2º grau, com a finalidade de prevenir e eliminar práticas definidas pela aludida norma como assédio e ou preconceito, ajudando na construção de um ambiente de trabalho saudável. Com esse objetivo de promover a prevenção e o enfrentamento do assédio e da discriminação, estamos trabalhando para alinhar as nossas práticas aos seguintes princípios: respeito à dignidade da pessoa humana, não discriminação e respeito à diversidade, saúde, segurança e sustentabilidade como pressupostos fundamentais da organização laboral e dos métodos de gestão participativa, com fomento à cooperação vertical, horizontal e transversal, reconhecimento do valor social do trabalho, valorização da subjetividade, da vivência, da autonomia e das competências do trabalhador, primazia da abordagem preventiva, transversalidade e integração das ações, responsabilidade e proatividade institucional e sigilo dos dados pessoais das partes envolvidas e do conteúdo das apurações. Norteados pelos aludidos princípios, medidas estão sendo adotadas para se dar um tratamento mais célere aos casos reportados, e bem como promovidas periodicamente ações, campanhas, palestras, cursos e diálogos interativos com a possibilidade de participação de todos aqueles que formam o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, a fim de que, em conjunto, possamos criar um ambiente de trabalho sadio. Este, em resumo, os elementos norteadores da expedição da Carta Aberta, senhor presidente e eminentes pares. Senhor presidente, Pois não. eu queria dizer, nesse particular, que a ouvidoria, dentre as atribuições que se lhe acometem, por orientação da mulher. norteador do CNJ, onde está as atribuições da questão de todos os interesses da mulher, tem trabalhado, consta do seu planejamento e tem trabalhado, não é, em um sistema de parceria, digamos assim, com a Comissão de Valorização Feminina, com as varas de violência doméstica e de família, inclusive o nosso tribunal tem uma comissão de assédio, né? Uma comissão de assédio. Então não foi sem razão que o tribunal aprovou uma resolução por proposta da ouvidoria que faz constar como servidores integrantes da corredoria, uma equipe multiprofissional com assistente social, psicólogo, médico, pessoal da área da educação. Então a ouvidoria, naquele que lhe diz respeito às suas atribuições, notadamente a partir do CNJ, nós temos participado ativamente dos encontros dos ouvidores e das senhoras ouvidoras, não só do CNJ, mas vamos ter, inclusive agora, um outro encontro. Agora temos 2 encontros por ano em Foz do Iguaçu, em abril. Então, estamos atentos e trabalhando em sistema de parceria com todas as unidades do Poder Judiciário e também de outros órgãos e entidades do Estado e até nacionais que guardem relação com essa temática.
Era apenas acrescentar isso, Excelência. Inclusive a ouvidoria interna, que é subordinada à própria ouvidoria do Perfeitamente, tribunal, que é a Excelência. ouvidoria interna que também ela tem como competência combater esses atos dentro Correto, do Excelência. Nós próprio estamos órgão. trabalhando aí, nós estamos fazendo rodas de conversas com servidores, com magistrados, estamos na nossa programação, já fizemos e estamos com um calendário de encontros nos polos com servidores e magistrados, rodas de conversa. Iniciamos isso na corregedoria e estamos dando seguimento na ouvidoria com muito mais propriedade. A própria expressão diz ouvidoria, não é? Mas mais do que escutar, temos que fazer um trabalho de ausculta da realidade que diz respeito a essas temáticas. Senhor presidente, só fazendo um acréscimo, registrando que tanto a comissão do primeiro grau, que é presidida pela magistrada doutora Ana Paula, titular lá de Monte Alegre, que aqui está presente, e também a do segundo grau, por mim presidida, nós desenvolvemos as ações pertinentes às ambas as comissões no ano de 2023 e com o relatório nós recebemos a nota máxima do CNJ relacionada ao prêmio que foi concedido aqui para o Judiciário. E parabenizo Vossa Excelência como presidente desta Corte e a todos os que também fazem parte aqui do Tribunal Pleno, que estão aderindo à expedição desta carta aberta. Nós não temos processos administrativos pautados para hoje. Gostaria de fazer algumas indicações e propostas. Em primeiro lugar, agradecer ao Dr. Eduardo pelos relevantes serviços prestados durante o afastamento do desembargador Amaury Moura, em razão de férias. Também registrar nossas congratulações ao natalício do desembargador Cristóvão Praxedes, que ocorre hoje. Congratulações também pela passagem do natalício do desembargador Rafael Godeiro, que ocorrerá amanhã. E também registrar nosso voto de pesar pelo tracho acontecido com a advogada na data de ontem, comunicando isso à Ordem dos Advogados, nosso apreço e a nossa solidariedade, e que tudo que depender do Judiciário será feito para apurar rigorosamente o ocorrido. Senhor presidente, eu queria sugerir a Vossa Excelência que essa manifestação contra o assassinato bárbaro, violento dessa jovem advogada, função essencial à justiça, à advocacia, fosse em nome de todos os desembargadores. Muito bem. Acredito também que o Ministério Público vai se manifestar isoladamente lá como instituição. E também, sem dúvida nenhuma, trouxe um abalo muito grande para a sociedade potiguar, em especial para nós que exercitamos e efetivamos a justiça, e esperamos que a lei possa ser aplicada com o rigor necessário. Acolho a sugestão de Vossa Excelência e farei o expediente para que todos subscrevam o expediente. Doutor Eduardo, alguma comunicação? Não, sem proposição, apenas agradecer as palavras de Vossa Excelência. Desembargador Cláudio, além disso, mais alguma comunicação para você? Desembargador Expedito. Um bom dia a todos, se proporciona comunicações, excelência. Doutora Ana Cláudia. Sem proposições, senhor presidente. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Dilermano. Excelência, Vossa Excelência fez referência ao aniversário do desembargador Rafael amanhã, não é? Foi. Eu tomei conhecimento que ele foi cirurgiado, teve um problema de saúde, foi cirurgiado, mas já está bem, mas eu tomei conhecimento bem depois, mas foi cirurgiado, uma cirurgia até bem invasiva, não soube de detalhes, mas estou trazendo ao conhecimento porque tive informação por fonte fidedigna realmente. Mas, no demais, é só dizer que após a sessão gostaria de conversar com a doutora Ana Cláudia e a desembargadora Lourdes para agendarmos uma reunião. Não gosto de falar reunião, não, um encontro. Obrigado. Desembargador Vigílio. Desembargador Ibanez. Senhor presidente, eu vou pedir
aos colegas para me orientarem na condução de um tema. Eu recebi o requerimento da doutora Helena naquele processo administrativo disciplinar, do qual sou relator, em que ela solicita o desejo de fazer um termo de ajustamento de conduta. De conduta. Ela subscreve como termo de conduta, embargador Virgílio. E aí eu fiquei a pensar que esse termo de ajustamento de conduta deveria ser formalizado com a corregedoria, que é o órgão competente de fiscalizar a gestão, a conduta do magistrado e a gestão das unidades judiciárias. O relator neste processo se limita a 3 fatos específicos e somente a esses 3. Exato. E aí, e de respeito a fatos pretéritos, para ajustar a conduta, eu não sei se a conduta futura poderia compensar, alinhar isso aqui. Mas, de qualquer forma, eu fiquei a pensar que essa proposta, esse termo, seria de atribuição da corregedoria com a juíza, e se formalizado o pedido em relação a esse processo, ao que for alcançado quanto a esses fatos, eu traria para o pleno, sim, aplicar o termo, homologar aqui para efeito do PAD. Agora, em relação às condutas, eu fiquei a pensar que seria da corregedoria. Então, eu gostaria de ouvir os colegas. Pela ordem de Vossa Excelência, me permitir? Pois não. Me parece que a juíza ela não está na jurisdição, né? Como é que ela pode fazer isso diretamente na corregedoria? Não sei. Pois bem, a conduta, mas a conduta quando ela retornar à jurisdição, porque o termo de ajustamento de conduta, por isso, embargador Gil, meu pensamento ser da corregedoria, porque será para o futuro. Ela retorna às atribuições dela quando terminar o período de afastamento, e aí a corregedoria irá acompanhar se de fato ela cumpre esse processo esse PAD tem fim. Fim do processo, eu não tenho mais função, eu não tenho mais atribuição como relator. Não é? E aí a corregedoria tem a atribuição permanente de acompanhar a proposta e o que ela se propõe a fazer como ajustamento de conduta. Então eu queria ouvir a opinião dos colegas para eu poder conversar com o corregedor depois. É uma situação bastante inusitada, eu confesso que eu nunca tinha... Pois bem, então tão inusitada que eu não soube resolver, trouxe para pedir a colaboração dos colegas. E tem uma situação que é decorrente de desobediência à determinação do CNJ. Como é que nós vamos, digamos assim, analisar um termo de ajustamento de conduta com relação ao ato que viria do Corregedor-Geral do CNJ? Realmente complicado. Agora, eu acho que Vossa Excelência tem razão a respeito do limite de atribuição de Vossa Excelência. Do Vossa relator. Excelência é relator do processo em casos específicos que foram determinados contido na portaria. Então, nesse ponto, eu acho que Vossa Excelência tem razão. Agora, realmente é um fato inusitado, novo, que eu não tenho conhecimento de outro semelhante. Pelo menos nem no Rio Grande do Norte, nem em outro estado do Brasil, uma situação dessa. Minha negação é o seguinte, foi firmado um termo? Está para ser firmado um termo? Ela fez uma proposta, pelo que eu entendi, não é isso? Ela fez um requerimento que quer assinar, discutir um termo de ajustamento de conduta. Não estabeleceu o que é que ela propõe fazer para esse ajustamento. Então eu fiquei a pensar, olha, quem iria propor ajustamento de conduta? Pensei até que poderia ser o corregedor, porque foi quem investigou, em conjunto com o Ministério Público, que também acompanha essas condutas irregulares nossas e está no processo como parte nesse PAD. Então, quem formula a proposta e o que é que propõe? Como é que eu vou propor se minha limitação, minha atribuição é limitada a 3 fatos retroativos, não fatos daqui para frente? Aí é a pergunta que você está. E nós teríamos que ouvir ou não o ministro Fux, porque isso também partiu de uma determinação de descumprimento de pedidos dele, da corregedoria do próprio CNJ. Que situação complicada. Bom, podemos depois discutir isso com mais calma, porque realmente... Podemos, porque eu não vou decidir agora, né? Tá certo? A audiência de continuidade
de ouvir as testemunhas está prevista para sexta-feira e depois é que o processo caminhará para julgamento. E aí nós temos prazo para isso. Mas, para não chegar aqui como surpresa, né, em respeitar aí os artigos 9 e 10 do CPC, então, não surpresa, eu estou trazendo o tema a conhecimento da Corte, que nós faremos a reflexão sobre isso para deliberar depois. Desembargador Cornélio. Sem nenhuma proposição. Desembargadora Lourdes. Sem proposições. Desembargadora Berenice. Só agradeço os votos de acolhimento e desejo a todos uma boa semana. Obrigada. Doutor Ricardo. Sem proposições, presidente. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado. Senhor presidente, por favor. Pois não. Queria só comunicar que a direção da SMARNE, baixou portaria designando o desembargador Ibanez Monteiro como vice-diretor da SMARNE, substituindo o desembargador Amaury Moura, que assumiu a corregedoria. Então foi feito um ofício apenas comunicando à presidência esse ato, que é de iniciativa da direção da SMARNE. Pronto, encerrada a sessão.